Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 2, de Paulo Dalto de Oliveira, a história O Cavalinho. Um pai muito dedicado saiu para passear com as suas duas filhas, uma de 8 anos de idade e a outra de 4. E quando se preparava para retornar, a menorzinha de 4 anos informou que estava cansada e que queria que o pai a levasse no colo. No entanto, o pai também afirmou que estava cansado e que não podia levá-lo. Ela reagiu com pirraça e não seguindo adiante. O pai, então, retirou um galho de uma árvore ali próxima e deu para que ela fizesse como um cavalinho, afirmando: Minha filha, vá nesse cavalinho, porque aí você não vai ficar se sentindo cansada. E ela, então, montou naquele galho e, feliz da vida, foi imitando um cavalinho. Inclusive, chegou antes do pai e da outra irmã. Tão empolgada estava com o cavalinho que o pai havia dado. A irmã mais velha ficou observando aquela situação e, de uma certa forma, questionando ao pai o porquê da mudança. E o pai, então, esclareceu: Minha filha, diante das dificuldades, todos nós podemos encontrar um cavalinho que nos sustente e que nos proporcione a força para a superação. Podemos encontrar esse cavalinho numa página de um livro, na palavra de um amigo, em diversas condições, em diversas situações, para contribuir como um apoio para todos nós. E assim, nós compreendemos que é a mais pura verdade, pois que diante de muitas dificuldades, quantas vezes ouvimos alguém a dizer uma palavra, ou abrimos uma página edificante, seja de uma obra espírita, seja de um livro motivacional, seja da própria Bíblia. Em algum ponto, nós vamos encontrar ali a sustentação, como um cavalinho, a bondade de um irmão, de um companheiro de jornada, para nos proporcionar a segurança que nos falta para continuarmos a nossa caminhada. Eu me recordo que há alguns anos houve uma situação no Espírito Santo. Uma família que havia ido da Bahia para lá, acompanhando uma empresa empreiteira, e o homem que era o provedor da família, depois de muitos anos trabalhando, perdeu seu emprego, mas manteve a esperança de recuperá-lo e foi ficando. Não pôde mais pagar o aluguel da casa e foi com a sua família morar embaixo da ponte, passando a depender da caridade pública. A situação a cada dia piorava, até que ele resolveu tirar a própria vida. E saiu de casa com essa intenção:
Mas antes de cometer o ato, sentou-se num banco da praça, meditando, quando de repente apareceu uma senhora e sentou-se ao seu lado. E simplesmente disse assim: meu filho, não faça isso. Ele ficou chocado, ele não conhecia aquela senhora, por que ela estava dizendo aquilo? Não faça o que você está pensando. O suicídio é um erro. Ele ficou mais chocado ainda, porque ele não havia falado com ninguém. Como que aquela senhora, que não o conhecia, falava daquela maneira com ele, falava aquela coisa? E ela continuou a dizer: escreva para fulano de tal. Era uma outra cidade, em Minas Gerais. E peça a ela que lhe mande dinheiro. Com esse recurso, você vai voltar para a Bahia e vai ter condições de recomeçar a sua vida. Vai trabalhar na empresa tal e tudo vai ficar bem. Mas como assim? Eu não conheço essa pessoa. Como é que eu vou escrever pedindo recurso? Pode escrever que ela vai mandar. Então a senhora me deu o endereço. E ela deu o endereço. Ele anotou e resolveu escrever. O endereço era do centro espírita daquela localidade que homenageava Dona Ivone Pereira, tinha o seu nome. E a pessoa que o recebeu leu aquilo, ficou meio paralisada, pois que o rapaz havia colocado o nome de Dona Ivone Pereira. Ele perguntou a ela: como eu posso pedir? Ela disse: diga a ela que foi Ivone Pereira que mandou o que você pedisse. Ela, conversando com o marido, que era gerente da Caixa Econômica naquela localidade, também espírita, aliás, um dos fundadores do centro, telefonou para a Caixa Econômica lá daquela localidade de onde vinha a carta. E o gerente fez o que ele havia pedido. Foi até a localidade, identificou realmente, havia uma família naquelas condições. Portanto, era fato, não era nenhum tipo de golpe. Então ele transferiu o dinheiro e o rapaz pôde se mudar, voltar para a Bahia. E algum tempo depois, ele escreveu agradecendo e pedindo que agradecesse a Dona Ivone Pereira por ter intercedido por ele. Não sabia ele que Dona Ivone Pereira já não era mais uma pessoa que vivia neste mundo, estava desencarnada. Assim, não somente os livros, as pessoas comuns, os nossos amigos, companheiros de jornada, mas também os benfeitores espirituais têm contribuído bastante na condição de instrumentos de Deus, como o cavalinho da menina, a nos permitir a sustentação necessária para seguirmos adiante. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos proporcione muita paz e segurança na nossa caminhada. Deus nos abençoe.